Olá, eu sou Paulo Lima e você está no canal A Arte de Viver. Eu queria ter uma conversa mais ou menos rápida com vocês hoje. Eu recebi uma mensagem num dos vídeos que eu mandei recentemente, frases motivadoras para uma vida boa. E um dos nossos seguidores, que eu prefiro manter aqui anônimo, comentou da dificuldade que ele tem de aceitar esse tipo de vídeo, esse tipo de frase, porque ele entende que, como ele está numa situação muito difícil, que ele está mentindo para o seu ser interior, quando, por exemplo, nós temos frases que assumem, por exemplo, como eu sou rico, eu sou pleno em abundância, frases que levam para dentro do ser uma referência direta de uma conexão maior. E ele, tendo essa dificuldade, ele acha que esse tipo de comentário, esse tipo de frase não ajuda em nada, ao contrário, cria uma falsa ideia de estabilidade momentânea ou de serenidade momentânea e que depois ela não se confirma. Por isso eu gostaria de ter uma conversa rápida com vocês. Eu fiquei refletindo sobre isso e entendi o ponto desse amigo, porque há muito tempo atrás, bem uns 10 anos, eu também tinha uma série de dificuldades exatamente nesse mesmo sentido, no sentido de aceitar uma frase no tempo presente, tendo em vista que eu ainda não manifestei aquilo. Só que eu não me entendia naquele instante, naquele momento, naquele meu momento existencial, eu não entendia o que aquilo e onde aquilo estava chegando para que eu conseguisse causar algum tipo de mudança na forma de pensar e principalmente na forma de agir. Foi quando eu desenvolvi no PDCA, eu desenvolvi a sigla Foco, Disciplina e Perseverança. Além dessa sigla que eu criei, eu fui desenvolvendo ao longo de um período um avanço para mim, que serviu para a minha realidade, mas um avanço na busca de uma consciência um pouco maior. Num determinado momento surgiu na minha vida, e isso quase que uma casualidade, eu estava indo na época para a casa da minha mãe, que eu tinha voltado para lá depois de separado, e conversando com um amigo evangélico que estava no ônibus. Na verdade eu o encontrei no metrô e aí nós descemos e pegamos o mesmo ônibus, ele estava indo para o mesmo bairro, e o Nato, e aí ele conversou comigo e tal, a gente foi falando, e não sei por que motivo, não existe coincidências, nada acontece por acaso, sempre, na minha opinião, há uma sincronicidade nisso, e aí eu conversando com ele, do nada ele me solta: procurai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será concedido. Confesso que inicialmente foi mais uma frase bonita naquele instante que tocava, mas de alguma maneira eu fui para casa e aquilo ficou batendo forte na minha consciência, e eu na época fui fazer um estudo mais profundo e imagino, cheguei a um nível de entendimento. Quando nós nos conectamos com energias que nos levam à não realização, à não manifestação, normalmente, isso também pode não ser uma regra, mas normalmente nós nos deparamos com alguma questão interna, normalmente é uma questão interna, de dificuldade interna que nós temos. E pode ser uma crença limitante, pode ser uma dificuldade que eu tenho de relacionamento. Então eu busquei fazer uma reflexão, e depois dessa mensagem aí que esse amigo passou, eu resolvi fazer um esquema mental para ver se eu conseguia chegar à conclusão e tentar dar uma resposta. Por que as frases motivacionais no tempo presente não afetam a todos, né? Assim como o mesmo, imagino, seja o mesmo motivo de que as orações também às vezes não afetam a todos.
não trazem os resultados esperados a todos. Porque é um movimento interno que não permite que aquele milagre, vamos assim dizer, ou que aquela mudança de pensamento venha acontecer. Então eu selecionei 3 palavras e eu queria iniciar com elas para a gente começar a conversar. Vamos pensar em energia, vamos pensar em consciência e vamos pensar em espaço. E na junção desses 3, vamos pensar em ser. Em energia, eu posso me remeter conscientemente ao processo de criação. Tudo no universo é energia. Inclusive o meu corpo, o seu corpo, a matéria que a gente reconhece hoje como uma matéria física, ela já não é tão sólida quanto nós imaginávamos há um tempo atrás. Hoje todo mundo sabe, por vários experimentos da ciência física, que a energia ela está em todos os ambientes, ela é absolutamente tudo. E a energia me remete ao poder da criação, à criação em si. Para que houvesse a manifestação no campo da matéria, a energia precisou ser manipulada, seja pelo poder da palavra, seja pelo poder de uma mente divina que a tornou matéria ou que a densificou para que ela pudesse chegar nesta nossa condição. A segunda palavra é consciência. No entendimento que eu busco passar aqui no canal e que eu já venho desenvolvendo há algum tempo, a consciência é Deus, só existe a consciência. E aí existe uma consciência que é uma consciência cósmica, ou como o Deepak Chopra fala, uma mente cósmica, e existe a consciência humana, ou uma mente humana. Lembrando que a consciência humana ela está na consciência cósmica. Ela pode não ser reconhecida, principalmente quando nós nos consideramos separados de Deus, mas a consciência humana está na consciência cósmica. É como se fosse uma coisa só, mas ela é individualizada, a consciência humana é individualizada para que ela possa ascensionar e possa fazer o seu caminho de retorno à consciência original ou a Deus. E a outra palavra é o espaço. O espaço sempre determina, na nossa concepção, lugar. Então ele determina o aqui, onde você está. E, se pudéssemos falar de tempo, o agora. E o agora, junto com essa totalidade, é este momento presente que nós vivemos, não existe outro. É este único momento que nós temos e não podemos nos separar dele. Por mais que nossa mente se conecte ao passado, ao futuro, ela não vai conseguir, porque o passado de fato é algo que ficou em algum momento histórico e o futuro não aconteceu. O passado nos remete apenas a uma lembrança e o futuro a uma ansiedade, o que está por vir. O que existe de fato é o momento presente. Se eu puder traduzir energia, consciência e espaço, eu traduziria da seguinte forma: energia, criação, consciência, Deus, espaço, aqui. Criação de Deus aqui. São palavras importantes para que a gente entenda um pouco mais como que nós acessamos ou como nós podemos acessar os nossos pensamentos ou as nossas atitudes mentais corretas e as atitudes mentais incorretas. Quando esse rapaz me escreveu, eu fiquei refletindo da dificuldade que muitas pessoas têm em aceitar que ela tem o potencial sim de realização de tudo aquilo que ela quiser na vida dela. Só que, de alguma maneira, ela está baseada num processo de crenças limitantes que já virou senso comum, já virou, na expressão mais chula, carne de vaca, todo mundo fala sobre isso, mas ela está, sim, vivenciando as suas limitações na forma como ela foi concebida desde a sua criação, desde o momento em que ela nasceu até o momento em que ela está hoje. E esse modelo de crença limitante, ele cria, a benefício do ego, uma zona de conforto, uma zona onde
a pessoa consegue administrar aquilo mesmo que ela esteja sofrendo. Ela se habitua com aquele modelo de sofrimento, e a partir daquele modelo de sofrimento ela não consegue, cria-se um círculo vicioso e ela fica rodando naquele ponto e não sai. É preciso, em algum momento da existência, fazer um corte. Fazer um corte significa começar a criar fatos novos, modelos mentais diferentes, modelos novos, para que a partir desses modelos mentais novos ela comece a fazer uma mudança na sua forma de pensar. Eu vou me remeter ao Joseph Murphy, porque ele, como eu estou estudando ele recentemente para o outro canal, ele nos traz uma reflexão bastante importante, e ele diz que existe sim uma atitude correta e uma atitude incorreta, ou um modo de se pensar correto e um modo de se pensar incorreto. O Waitels também escreveu isso há muito tempo atrás, em 1910, quando ele escreveu sobre a ciência de ficar rico. Ele também fala que existe um jeito certo de pensar, uma forma certa de pensar, ou um certo modo de pensar. Vamos voltar um pouquinho à questão das crenças limitantes. O que essas crenças estabelecidas fazem com o nosso interior, com o nosso inconsciente? Muitas vezes movido pelas sombras que habitam o nosso ser e que muitas vezes a gente, inclusive, nem consegue ter relação com ela. Parece incrível, mas é assim que funciona. Eu já vi isso em vários casos, em vários atendimentos que eu fiz. Muitas pessoas chegam a ter raiva de pessoas ricas. Inclusive, nesse vídeo que eu postei, existem várias frases dizendo: eu amo pessoas ricas, eu amo pessoas bem-sucedidas, eu amo o dinheiro. Isso causa em algumas pessoas um movimento contrário de repulsa, porque quem está tendo a repulsa, na verdade, é o seu ego, é a crença limitante, porque foi afetado por aquela frase. Como eu posso amar uma pessoa que é bem-sucedida se eu estou habituado a não ser bem-sucedido? É uma pergunta que precisa ser feita em algum momento, e de alguma maneira nós precisamos trabalhar isso quando existe realmente um processo instalado. Quando a pessoa está submetida a este processo, e talvez alguns vão dizer que não há problema algum, está tudo certo, normalmente essas pessoas têm inveja das pessoas ricas. Elas chegam a cobiçar as pessoas ricas e têm ressentimento, muitas vezes muito ressentimento, com todos aqueles que têm dinheiro, porque ela, por N motivos, não conseguiu atingir um estado de riqueza. A gente vai falar desse estado de riqueza um pouquinho mais para frente. É preciso fazer uma reflexão, e aqui eu recomendo, se você estiver vivenciando isso na sua vida, pegue uma folha de papel e escreva por que você acha que você não é rico, que você não é bem-sucedido, que você não tem um estado de saúde desejável ou na forma como você gostaria que fosse, porque os seus relacionamentos de alguma maneira não estão acontecendo. Escreva: olha, meu relacionamento não está dando certo, eu não isso, aquilo outro. Escreva, para você começar a refletir sobre esse aspecto. A segunda questão, isso demonstra, só para completar esse raciocínio, uma atitude mental incorreta, um pensamento incorreto que está intrinsecamente ligado ao modelo que lhe foi ensinado quando você era criança, no meio em que você convivia, ou em função de alguns infortúnios que você pode ter encontrado na sua vida, e por conta desses infortúnios você acabou aderindo a esse racional, a esse pensamento, e trouxe para dentro. E ao trazer para dentro, para o seu inconsciente, você deixou que isso tomasse conta da sua vida, e a partir daí passou a ser uma verdade. Vamos lembrar que a realidade, quem cria somos nós. Cada um tem a sua, e portanto, quem cria a própria realidade é cada um de nós. Somos nós individualmente que criamos as nossas realidades. Muitas pessoas falam sobre dimensões, primeira dimensão, segunda dimensão, quarta, quinta D, enfim, assim vai.
Se você não estiver conectado a uma nova realidade, você vai permanecer nesse modelo para sempre e vai achar que está tudo certo. Vai continuar reclamando, vai viver sob aspectos de dificuldades financeiras, restrições a uma série de coisas e vai continuar achando que a vida é assim mesmo e que não tem como mudar. Avançando um pouquinho mais, como é que a gente muda um pouco esse conceito, essa ideia? A obra de Deus, conforme a gente vem estudando aqui no canal, vem aprendendo, a gente viu muito isso no Deepak Chopra, a obra de Deus ela é abundante. Não há, naquilo que Deus criou, não há falta, não há carência. Deus é suprimento imediato. Por isso que se fala que procurai primeiro o reino de Deus. Porque se você procura o reino de Deus, você está considerando, está se conectando com a energia dele, e a partir desta conexão com a energia dele, você está entrando, se vinculando a uma vibração abundante, porque ele é abundância. Em Deus nada é carência, absolutamente nada. Estando nele, nada é carência. Ah, mas eu preciso ir para uma determinada religião, eu preciso... Não, meu amigo, não é isso. Minha amiga, não é isso. Você não precisa mudar o seu senso religioso, você pode continuar praticando a mesma religião. Apenas procure olhar o que esta religião prega, ensina, sob outra forma de olhar, de pensar, de raciocinar e de sentir a presença de Deus. O pensamento conectado à obra de Deus, ao trabalho de Deus, à abundância de Deus, ele te traz presença. Presença o que é? É a conexão com a sua própria existência. Ele traz causa, motivo. Nós vimos a lei do Dharma no Deepak Chopra, traz propósito de vida. Qual é o seu propósito na vida? Qual é o legado que você vai deixar para os seus familiares, para os seus filhos, para todos aqueles que permanecerem aqui quando você fizer a grande viagem? O pensamento abundante de Deus traz poder. E o que é poder? Poder é ação, é a capacidade de realizar, a capacidade de fazer, a capacidade de induzir outros a fazer aquilo que você quer que seja feito, de uma maneira que todos possam ser beneficiados. Não é manipular, é induzir para que faça algo que beneficie uma quantidade maior de pessoas. E, por último, tem o pensamento abundante de Deus, tem substância, tem matéria, tem materialidade. Ele se concretiza no ambiente onde você está. Criação de Deus aqui. Vamos relembrar. Energia é criação, consciência é Deus, espaço é aqui. Criação de Deus aqui. Se você, reavaliando a sua atitude mental incorreta, a sua atitude que eventualmente pode ter isso, não estou dizendo que você tem, mas que eventualmente pode ter isso, pode ter algum tipo de ressentimento, inveja, pode ter algum tipo de cobiça em relação ao que os outros têm, pegue um papel e anote isso, seja honesto, seja honesta com você, escreva isso, e depois que você fizer isso, feche os seus olhos por alguns minutos, e uma vez por dia, pelo menos uma vez por dia, não precisa ser muito tempo. Feche os seus olhos por 5, 10 minutos, não precisa mais do que isso. Mas internamente sinta, procure sentir a presença abundante de Deus em sua vida e se conecte com este amor supremo. Vamos lembrar, só existe Deus. Nós não existimos se não existir Deus. Isto tudo de acordo com aquilo que eu desenvolvi, aquilo que eu creio e aquilo que eu acredito. Você não precisa acreditar assim. Mas, de qualquer maneira, caso você não acredite na divindade, entenda que o universo é abundante. Saia na rua agora, mesmo com restrições, saia na sua janela e dê uma olhada. Veja o sol, veja as nuvens, veja as estrelas, caso seja noite, a lua, veja os planetas, veja os prédios. Tudo isso é abundância.
Abundância criada pelo poder da mente de Deus ou pelo poder da mente do homem. Quando a mente do homem está conectada com a mente de Deus, tudo na vida deste homem flui no aqui, no agora, através de um processo de criação contínuo. Mas voltando, depois de você escrever uma folha de papel, o que você sente em relação a quem tem dinheiro ou as dificuldades que você tem? Uma vez por dia, feche seus olhos e abençoe. Quer fazer esse exercício agora? Vamos fazer. Feche os olhos. Mentalize as situações que você tem. Feche seus olhos de uma maneira amorosa, de uma maneira serena e traga à sua mente agora alguns dos seus parentes, ou todos os seus parentes, aqueles que você conseguir. E sobre ele, abençoe a vida dele. Abençoe a casa dele, abençoe o trabalho dele, abençoe a riqueza dele. Agradeça pela felicidade e pela emanação de saúde que ele tem. Traga à sua mente também alguns amigos, aqueles que você queira trazer. Da mesma forma, abençoe a vida dele, abençoe a casa dele, abençoe os relacionamentos positivos que ele tem, abençoe a riqueza que ele construiu, abençoe todas as possibilidades que ele conseguiu aproveitar. E eu vou pedir algo agora, neste momento. Pense nos seus inimigos, se eventualmente você os tiver. Pense neles. Traga 1, 2, 3, seja quantos forem. Traga à sua mente agora. E faça o mesmo processo. Abençoe a vida dos seus inimigos. Agradeça a Deus pela existência deles, porque muitas vezes são os inimigos que nos mostram as grandes verdades, as verdades que muitas vezes nós não queremos enxergar, as verdades que nós não queremos ver. Abençoe a vida do seu inimigo, abençoe a casa dele, abençoe a família dele, abençoe todas as possibilidades que ele aproveitou, as oportunidades que ele criou ao longo da vida. E agora, mentalize uma pessoa rica, milionária, qualquer uma que lhe vier à mente, o Bill Gates, aqui no Brasil, Faustão, os donos da Rede Globo, Silvio Santos, enfim, pessoas que estão aí na mídia o tempo todo. Traga essas pessoas, ou qualquer uma que você queira, e abençoe esta pessoa. Diga assim: eu amo a sua vida. Eu amo a sua vida. Eu desejo que você seja próspero, rico e que você possa contribuir com a vida de muitas e muitas pessoas. Também abençoe pessoas famosas, pessoas que estão no seu caminho. E por último, e eu vou dizer, mais importante, abençoe a sua vida neste instante. Eu abençoo a minha vida, meu Deus, neste momento. Eu abençoo todas as coisas que eu consegui até esse instante. Eu abençoo, meu Deus, os meus filhos. Eu abençoo minhas filhas. Eu abençoo a minha família. Eu abençoo, meu Deus, tudo que eu concretizei, todo o trabalho que eu realizei até este momento presente. Eu reconheço, Deus, a Tua presença em minha vida. E eu sei que eu estou buscando a Tua casa hoje. E buscando a Tua casa, eu estou na minha casa. E estando na minha casa, eu sou abundante, eu sou rico, eu sou milionário, porque o reino de Deus é abundante, o reino de Deus é rico, o reino de Deus é milionário. E saiba, relaxando, que tudo aquilo que você deseja, você já tem. Manifeste em sua vida desta forma. Eu espero que de alguma maneira eu tenha contribuído na resposta para esse amigo e que nós possamos, juntos, conectados, criando uma energia vibracional positiva para este mundo e para todos os universos, que nós possamos aceitar que a lei da vida é fartura, a lei da vida é amor, a lei da vida é vibração positiva. Então vibre positivamente na consciência de Deus, na criação de Deus aqui. Agradeço sua presença até este momento
e que a luz do Cristo, de todos os espíritos de luz, que todas as bênçãos possam recair sobre sua vida e que o Cristo nos conecte através desta energia vibracional positiva e que saibamos profundamente encontrar primeiro a casa do Pai e saber que no momento em que eu encontro a casa do Pai, tudo mais me será concedido, como tudo já foi me concedido. A casa do Pai é a consciência cósmica. A nossa mente reside na mente de Deus. E se nossa mente reside na mente de Deus, nós já encontramos a casa de Deus, o reino de Deus. E se encontramos o reino de Deus, tudo nos é permitido. Está feito, assim é. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você é, curta, compartilhe, para que outras pessoas possam receber esta mensagem. Na luz e no amor, eu desejo que você fique em bem e paz profunda. E até o nosso próximo vídeo.